Você pode fazer até Vamos começar o próximo, senão a gente vai, tá bom? Pessoal, a gente vai começar a apresentação de vocês. Vocês têm 20 minutos, são 18 horas e 35 minutos, tá? Boa sorte, vamos lá. Então, vou pegar para ti. Boa tarde a todos. O nosso trabalho tem como tema implantando o processo de teste de software em um projeto com sistemas delegados. Compõe o grupo eu, Camila Almeida, Fredson da Costa e Wilson Prenove. A nossa orientadora é a professora Clesiana de Freitas Costa. Estaremos apresentando os seguintes tópicos: introdução, apresentar uma breve descrição sobre teste de software, descrever os objetivos do nosso estudo de caso, expor o que é um sistema legado, suas características, os motivos que geram solicitações de mudança nesses sistemas e a apresentação do nosso estudo de caso e a conclusão. Os objetivos da nossa apresentação. Apresentar resumidamente o objetivo que é a implantação do teste de software, descrever a organização objeto deste trabalho, apresentar a proposta para a implantação do processo de teste, de metodologia utilizada, atividades e técnicas, como e por que executá-las, e avaliar os resultados obtidos pós-implantação. Bom, para o MEIAS, testar e analisar um programa com a intenção de descobrir erros e defeitos. Então, por que implantar um processo de teste? Alguns motivos: cliente mais exigente, programas com melhor qualidade e mercado competitivo. É indispensável desenvolver softwares com qualidade, ou seja, é tarefa primordial encontrar o maior número de defeitos possíveis antes do usuário final. Através dessa necessidade de sobrevivência no mercado, empresas que ainda não possuem o processo de teste de software buscam profissionais que atuam nesta área para implantar este processo e, através disso, gerar resultados o mais rápido possível. Pois, para muitas empresas, o teste de software é um mal necessário. Bom, nesse slide nós temos três figuras que representam um sistema legado. A primeira figura é o primeiro computador da IBM, de 1981. A segunda figura são os disquetes. E a terceira é a tela do Windows 3.11. Então, o que são os sistemas legados? São sistemas que, apesar de serem bastante antigos, fornecem serviços essenciais para a organização. Geralmente foram desenvolvidos em linguagem e plataforma obsoletos. Algumas características problemáticas. Geralmente, sua documentação é desatualizada ou até mesmo inexistente, código-fonte amplamente alterado, conhecimento disperso, ou seja, os usuários não conhecem todo o funcionamento do sistema, sistemas complexos e de difícil manutenção, e normalmente a equipe responsável por sua manutenção não possui conhecimento de todas as regras de negócio que foram implementadas. Mas por que eles continuam ativos? O custo da sua modernização ou de novo desenvolvimento é muito alto, escassez de profissionais no mercado para realizar essa modificação e a pressa em disponibilizar o produto realizando somente modificações rápidas geram softwares cheios de elementos. Então, mesmo possuindo muitas características, conforme eu citei, características problemáticas, são solicitadas alterações pelos seguintes motivos: implementação de nova funcionalidade, atualização do sistema para uma nova plataforma, necessidade do cliente em obter a documentação e o desenvolvimento de um novo sistema baseado no sistema antigo, no caso, sistema legal. Bom, o nosso estudo de caso, a empresa do nosso estudo de caso é a Dell Software, empresa com negócios voltados para o desenvolvimento de soluções de softwares
destinados à informatização de processos de trabalho de órgãos governamentais. Essa empresa possui um contrato recente com o órgão governamental que, por motivos de confiabilidade, nós não estaremos informando hoje. Este contrato firmado estipula as seguintes atribuições de desenvolvimento de novos sistemas, manutenção dos sistemas existentes e implantação de metodologias para os departamentos de TI. O que será abordado no nosso estudo de caso é a implantação do processo de teste de software, que atualmente é inexistente e, além disso, será realizado em um projeto que possui um sistema legado. Bom, o sistema em questão ele é o SCP, Sistema de Comprovação de Perdas. Seu objetivo é a emissão de laudos que comprovam as perdas causadas por adversidades climáticas em uma propriedade rural. O SCP é utilizado por peritos e técnicos credenciados a um órgão governamental. O processo de preenchimento do laudo é realizado através de formulário impresso, após ele repassado para o sistema, pois o acesso à internet nem sempre está disponível nas propriedades visitadas. Quando existe essa disponibilidade, o preenchimento ocorre online. O SCP possui os módulos produtor, perito técnico, laudos e relatórios. Criado em 2000, ele é uma aplicação desenvolvida com a linguagem PHP e utiliza como sistema de gerenciamento de bancos de dados o PostgreSQL. As funcionalidades apresentadas no nosso estudo de caso são de cadastro de produtor, cadastro de perito técnico e emissão de laudo. O fluxo do sistema é assim: o perito técnico acessa o sistema, seleciona o menu emissão de laudo, escolhe o evento climático, seleciona o perito na relação apresentada, caso não esteja cadastrado, ele realiza o cadastro. Após, ele seleciona o produtor, se não estiver cadastrado, ele realiza o cadastro também e realiza o preenchimento do laudo. Pessoal, boa noite. Eu sou o Michael, da continuidade como ocorreu, na verdade, essa ideia da DevSoft dentro desse cliente, no caso que é a implantação do sistema. Antes de iniciar esse processo de melhoria dentro da empresa, os testes muitas vezes ele ocorria diretamente com os próprios desenvolvedores, ou seja, os desenvolvedores codificavam, implementavam e eles mesmos, na integração em todos os modos, funcionalidades que ali eram feitas atualizações ou novas criações, eles testavam. Era mais ou menos uma estratégia do bem, disponibilizava tudo, testava ao mesmo tempo e não sabia o que aquilo ocorria. Isso no ambiente de desenvolvimento, né? O usuário só era notificado nesse esquema, nesse caso, nessa ocorrência, quando esse sistema ia para produção, essa atualização, subiu uma nova versão para produção, ou seja, o usuário só via as operações já em produção, se deparava com as modificações que ali ocorriam, né? Então, através desse estudo que nós fizemos dentro do cliente, levando o sistema legado como base inicial, no caso, sequência do nosso estudo de caso, vimos a necessidade de colocar o processo de teste de software de uma maneira cru mesmo, como já se diz, sistema legado, não existia nada, somente uma coisa que existia no código-fonte. Através do modelo do ciclos de vida de teste de software, né, o 3P e TZ, focamos algumas tarefas em cima dele, que serão descritas no decorrer da apresentação. No caso, são essas mais simples: reunir conhecimento, centralizar a informação entre aqueles envolvidos, planejar um processo mesmo para a criação do plano de teste, discutindo com todos os envolvidos ali, no caso, principalmente o cliente, um dos mais importantes naquele momento, a metodologia que seria aplicada, como foi o início da implantação desse processo, né, o processo de teste de software está ali com base no sistema legados, e por último, o insumo, a geração desse insumo que deu como resultados a nossa conclusão final. Pode passar aí, por favor. Ou seja, como foi feito o início nesse processo, então, chegando lá dentro da empresa mesmo. A primeira etapa que nós fizemos foi a parte de entrevistas. Por quê? Como sistemas eram legados, ninguém tinha informação, nenhum tipo de documento. A única coisa que foi diagnosticada chegando lá foi o código-fonte, alguns e-mails trocados, informações, vários serviços, ou somente os profissionais que têm conhecimento, somente aqueles mais antigos, como os coordenadores, que ainda estão um pouco mais na frente lá. Então, as entrevistas foram abordadas em 2 tópicos. A primeira etapa foi tratando direto com o cliente, procurando saber do cliente o que ele solicitou do sistema, no SCP, no caso,
no início, quais os objetivos que o sistema deveria atender, as necessidades que eles esperavam, que eles achavam que ia ser atendido se esse sistema estivesse bem planejado, implantado, conforme era a ideia inicial. Junto desse primeiro tópico também foi com os usuários, a gente tentou abordar em cima desses usuários alguns questionários, os últimos itens dessa parte de reunir conhecimento, com relação a do usuário tópico 1, no caso do tópico 1 com os usuários, né, levantando quais necessidades também que eles achavam que ia ter e as dificuldades que eles tiveram com o sistema. O segundo tópico já foi com os desenvolvedores, perguntando como tem sido a implantação, como foi implementado, como é que é realizado os testes, levantando isso também. O outro item foi a exploração do sistema através da engenharia reversa. Nesse momento a gente já levantou alguns documentos que não existia nenhum tipo deles já, os desenvolvedores ajudaram a gente a fazer isso. Uma análise do código também foi feita e, por último, questionários foram levantados, com aproximadamente 20 usuários. Esses 20 usuários foram perfis diferentes, peritos, técnicos e coordenadores e usuários. Pode passar, Fred? O questionário foi abordado com 6 perguntas, informações do profissional que estava sendo questionado naquele momento, com a primeira pergunta perguntando quais os módulos eram utilizados por esse usuário, quais as funcionalidades desse usuário utilizava desse módulo. Na sequência, já quais os fluxos que ele fazia para chegar nessa funcionalidade. A quarta pergunta, algumas regras que ali envolvia, que ele sabia que existiam as regras mesmo, a gente podia documentar ela. Quais os erros eram mais evidenciados nesse momento do uso mesmo, principalmente os usuários que passavam por isso. E por último, erros similares de outros sistemas também, que é foco do nosso projeto iniciar com o sistema legado. Pode passar, professor? Continuando com a proposta de reunir conhecimento, nesse momento a gente se tratou de montar uma equipe. A equipe foi disponibilizada pela DevSoft, 4 profissionais que trabalhavam juntos, tinha uma sinergia muito boa entre eles. Foi um líder de teste, 2 analistas e um testador, todos juntos ali trabalhando já há um tempo junto, quase 5 anos, então tinha uma comunicação muito boa, trabalharam com os sistemas. Algumas técnicas foram abordadas também, mas antes de falar das técnicas, tratando a parte de artefatos, não existia nenhum tipo de artefatos. Nesse momento de reunir conhecimento, a gente já levantou quais artefatos iríamos trabalhar, como é que eles ser esses artefatos, seguindo alguns padrões. As técnicas abordadas, abordando a caixa preta, no caso também, uma técnica funcional, justificativa de vir as regras, verificação e validação. E outras técnicas também interessantes, particularmente equivalência, mas ao limite, teste exploratório, isso é uma técnica bastante interessante e rápida no retorno das informações. Segue, por favor. E, beleza, através desses dados acontecidos, a gente conseguimos reunir o conhecimento, procuramos análise de entrevista, todas aquelas etapas, iniciamos a parte de criação de documentos. Houve a necessidade de criar documentos que não faziam parte da equipe de teste mesmo alocada. Tivemos que levantar alguns documentos de outras áreas, como de requisitos, por exemplo. No caso, certificação de caso de uso, documentos necessários de regras de negócio, mensagens, nada disso era documentado. A parte da equipe de desenvolvimento também nos auxiliou bastante, levantando alguns diagramas de classe, segundo a sequência, um trabalho que houve na engenharia reversa também, que vimos essa parte. Através disso, fizemos um contato entre todos os envolvidos para padronizar esses documentos e ver se era isso mesmo, se fazia sentido. Isso, claro, depois da etapa de reunir o conhecimento. Okay? Já na parte de planejar o processo mesmo, a metodologia, depois tivemos a análise da empresa, análise de todos os funcionários envolvidos, os usuários, do fluxo de trabalho que acontecia ali, iniciamos, na verdade, o nosso verdadeiro documento para provar como seria aquele processo da gente, como seria o nosso plano de implantação do processo. Aí veio o plano de teste, né? Onde esse plano foi abordado, como seria a implantação, como seria o nosso cronograma nessa etapa, início, meio, fim, recursos que seriam envolvidos entre eles, ambientes que a gente iria trabalhar, força de trabalho, risco. Nesse momento também já temos como objetivo já implantar 2 outros ambientes que não existiam antes, só existia desenvolvimento e produção. Botamos como prática também o ambiente de teste, ambiente de homologação, para evitar aquilo que o usuário muitas vezes passou, e saber das mudanças só no ambiente de produção, que gerava muita dor de cabeça. E outros artefatos que foram padrão também da equipe de teste, né, responsável para padronizar. Foi casos de teste que não existiam, a parte de relatório de incidência e relatório de resumo de teste para envolver objetivos novos depois. Na parte de implantar o processo, a primeira etapa que nós iniciou foi explicando o processo. Existe uma reunião entre os clientes, coordenadores, peritos, todo mundo que estava envolvido, entre eles, né, todos de algumas áreas, claro. Foi explicar as atividades que foram executadas nessa implantação. Com isso, a gente já pegou e passou quais documentos que seriam tratados, qual a importância de preencher todo esse documento entre todos ali que estavam, para a gente tentar conseguir ter um êxito final, depois no final do nosso processo na implantação. A definição dos fluxos, por exemplo, existia uma definição de fluxo de quando um erro era encontrado, por exemplo, a gente teve o uso da Nuance, ferramenta já discutida há pouco com outros amigos, e a comunicação entre as áreas também, uma necessidade, penso que não existia isso também, para poder alinhar esses fluxos.
Ferramentas modernas foram também utilizadas, nesse momento só utilizamos essa ferramenta para reportar os bugs. Então, ficou essa parte também, foi a implantação mais inicial bem feita tanto em reunião, então não existe nada dizendo quais são os documentos. Esse aqui é uma expressão da contabilidade. Continuando, aqui é o fluxo de execução de teste que criamos através da nossa metodologia de processo. Aqui explicando os passos da execução, uma vez executado, se encontrado erro, os passos para reportar para a parte de desenvolvimento. Voltando à parte de teste, uma vez ok, os passos para fazer os relatórios de reporte do que aconteceu. Um dos documentos criados, que foi de suma importância que a gente explicou na hora da reunião, é o roteiro de teste, que é o irmão do caso de uso da parte de requisito, onde vai ter o passo a passo do que o testador vai fazer naquele sistema, principalmente por ser legado, tem que ser uma coisa bem específica, e para cada um desses passos o resultado específico que era esperado do sistema. Uma vez que o testador tinha um roteiro e iria executar uma funcionalidade, a gente explicou também que ia ter um novo documento, caso de teste, onde ele vai reportar a execução desse roteiro, onde ele vai falar, eu executei o roteiro tal, o cenário tal desse roteiro, o resultado esperado para esse passo foi tal, e o resultado atual do sistema que está hoje foi tal. E aqui foi reportado tanto os resultados positivos quanto os negativos, de toda a funcionalidade. Uma vez que foi executado todos os casos de teste, a gente começou a parte de relatório, que são os reportes. Todos os tipos de incidentes, defeitos que foi encontrado em todos os casos de teste, a gente juntou no relatório de incidência, um lugar só para a gente unificar tudo. A partir daqui a gente pegou e analisou todos esses incidentes e todos que eram encontrados erro, dependendo da criticidade e tudo mais, passavam para a equipe de desenvolvimento para correção através do nosso bug track, que é o MANTS. Uma vez terminado tudo isso, todas as atividades de teste, é o relatório de resumo, que como o próprio nome diz, é um resumo de todas as atividades que foi feito no teste. Aqui a gente resumiu tudo que foi feito, as atividades, todos os encontrados, os problemas, todos os ciclos. E o que foi que a gente encontrou exatamente? Encontramos que no primeiro ciclo realizado da execução de teste, 85% do sistema estava com erro. Que tipo de erro? Funcionalidades que nem executavam o que deviam executar. Funcionalidades do que executava exatamente só aquele passo daquele jeito, ou seja, qualquer coisa fora daquele caminho, seja um fluxo alternativo, seja um fluxo de exceção, dava problema. Mensagens que não eram padronizadas, regras de negócio que haviam esquecido. Tudo isso foi desses 85%. O próximo fluxo, o segundo ciclo, que também foi muito importante, foi a continuação do primeiro ciclo, ou seja, houve erros que eram impactantes, ou seja, não dava para continuar esse fluxo, então a gente continuou encontrando novos tipos de erros, continuando esses caminhos, e apareceu um novo tipo de erro, que foi muito impactante, que foi exatamente o impacto da correção dos desenvolvedores. Eles corrigiam, alteravam o código com a correção dos erros do primeiro ciclo, porém não viam esse impacto dessa alteração nos outros partes do sistema. Então ocorreu novos tipos de erros que não estavam ocorrendo no sistema no primeiro ciclo. Foi muito importante a gente frisar isso, porque foi uma coisa nova, os desenvolvedores não estavam acostumados, novos itens que eles estavam aprendendo, então foi muito importante a gente caracterizar isso no segundo ciclo. Terceiro, quarto, quinto ciclos foram seguindo, até a gente chegar numa taxa de 45% de defeito no último ciclo. Isso acordado com o cliente, né? Foi esse o objetivo também. Quando chegamos a 45%, resolvemos fazer uma reunião com o cliente e informar esses 45%, mas foi informado por quê? Porque esses 45% não eram erros em si, de código, mas sim eram fluxos não implementados, funcionalidades que o cliente havia pedido que nem estava implementada, regras de negócio que havia esquecido, vários itens que o cliente havia pedido, mas por não ter documentação nunca foi reportado. E o cliente também, durante essa fase, falou alguns erros que não eram erros, e sim itens de melhoria. Porque quando fazíamos a entrevista, ele falou várias coisas que ele também queria, que a gente conseguiu classificar aqui como itens de melhoria que não estavam originalmente no sistema. Dos quais tudo isso vai ser aplicado em futuras melhorias em novas versões. Por isso que acabamos no teste da validação atual do sistema tem 45%. E o que a gente descobriu e o que a gente mostrou ao cliente? A importância do processo de teste vai ter na empresa, vai ter metodologia, vai ter processo, um resumo do passo a passo, vai ter um planejamento desse sistema, vai falar o que fazer, como fazer, quando fazer, vai gerar documentação, todos os passos são documentados e vão ser realizadas reuniões para mostrar o que foi feito. Com essas reuniões vai poder fazer uma análise, ver possíveis melhorias na metodologia, possíveis melhorias em pontos fracos. Mostramos ao cliente o quão prejudicial é para uma empresa não ter área de teste quando vai desenvolver o sistema, porque como o próprio sistema que a gente pegou no estudo de caso mostrou, 85% dele deu erro. Ou seja, praticamente teve que fazer o sistema. Recebeu dinheiro para fazer o sistema, mas no final acabou tendo que fazer dois. Mas como resultado, conseguimos atingir nossos objetivos, que foi entregar um software confiável e com qualidade para o cliente e gerando todos os documentos que ele exigiu.